Boa tarde. Tô tão nervosa, gente. Vocês não sabem. Tô muito nervosa. Tô emocionada. Ai, meu Deus. Tô emocionada. Calma. Ai, gente, eu tô tão nervosa. Vocês não sabem. Meu Deus. Meu Deus. Estamos aguardando Renato Chambertati, nosso amado, amantíssimo professor de constelações. Mas hoje a gente não vai falar de constelação. Hoje a gente vai conhecer um pouco as motivações, o que fez o Renato mudar toda a trilha da vida dele, né? Gente, vocês não sabem, eu tô tão nervosa, eu tô emocionada, eu vou me segurar pra não chorar. Não vou dar vexame. Chato, né? Dar esse vexame. Vamos lá. E amanhã eu vou fazer uma live com o Sam Stosh, juiz de direito. Também a mesma coisa. A gente vai olhar para a vida dele, o que motivou o Sam a fazer essas mudanças na vida dele e chegar onde chegou, né? E fechei uma live para o domingo com o Luiz Gustavo. Ele vai contar as mudanças que aconteceram na vida dele depois que ele adotou um filho. Então é isso, vamos só... Deixa eu ver se o Renato já entrou. Se ele entrou, eu nem vi. Porque eu já tô tão nervosa, gente. Peraí. Acho que ele ainda não entrou. Ai, gente, eu tô tão feliz. Tô tanta carinha conhecida aqui. Ai, que legal. Vou esperar só mais um instantinho. Nossa, Ana Paula, a gente chora todos os dias. O Sami também ficou tão mexido. Eu convidei o Sami, aí ele me respondeu assim, nossa, eu fiquei tão mexido, tão pensativo, ele falou. Porque tanto o Renato como o Sami, né, estão tão acostumados a falar só de constelação, 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 constelação. Ai, gente, vamos falar outra coisa, né? Pera, deixa eu dar oi pra todo mundo aqui. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu acenar pras pessoas. Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui. Oi, 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 oi. Ai, gente. Que alegria, né? Flávio! Gente, quem não sabe, quem conhece o Flávio, a Michelle já deu a luz. Peraí. Deixa eu ver se o Renato já entrou. Ah, agora sim. Ai, gente. Calma, calma. Respira. Calma, respira. Até saiu o filtro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Renato! Ai, Renato, você não sabe. Ah, eu prometo que eu não vou chorar. Eu tô tão emocionada, tô tão feliz de você ter aceito esse convite. Imagina, eu que agradeço. Uma honra poder estar com você. Ai, saudade de te dar um abraço, meu Deus. Bom dia, boa tarde já, né? Pois é, boa tarde. Olha, Renato, já tá cheio de gente aqui, todo mundo te mandando oi. Bom, Ah, para feliz. quem não me conhece, eu sou aluna eterna do Renato. Meu nome é Cristina Marujo. Vou tentar me acalmar. Meu nome é Cristina Marujo, sou aluna do Renato. Sou formada por ele, só por ele. Minha primeira formação com ele foi em 2009, 2010. Depois eu fiz de novo, fora as 327 módulos adicionais que eu fui fazendo. E, óbvio, hoje trabalho como consteladora graças a ele, né? Devo tudo a você. Bom, eu venho fazendo uma série de lives com várias pessoas que eu acompanho, né, de alguma forma, que
passaram por vários momentos de mudanças e muito para estimular as pessoas num período tão difícil que é essa quarentena, né? O foco sempre tem sido que os convidados contem as motivações, o que levaram as pessoas a querer mudar, inclusive os medos de mudança, né? Então, primeiro de tudo, Renato, eu queria que você se apresentasse, porque eu tenho um monte de perguntas para te fazer. Oh, meu Deus. Bom, acho que... Bom, eu sou médico há mais de 30 anos, trabalho com medicina holística há mais de 20 anos, quase 25 anos, conheço constelação e me envolvi nisso profundamente, mas também sou professor, né? Porque eu nunca pensei em ser professor, mas a vida foi me conduzindo a compartilhar conhecimentos e isso, quando eu me dei conta, eu já dava aula há mais de 15 anos. Desde a época da faculdade, eu já dava aula na faculdade, mas eu nunca tinha me dado conta que eu tinha essa possibilidade, né, na minha vida. Mas também trabalho com empresas, com organizações, enfim, eu faço tanta coisa, escrevo Pois é. livros, dou palestras, dou aula em vários países, e, enfim, no Brasil, um monte. Eu faço muita coisa, Cris, além de coisas pessoais, além de ter minha empresa, de cuidar das minhas coisas empresariais, enfim. Eu, na verdade, faço muitas coisas, nem sei enumerar o tanto de coisas que eu faço Pois e é, né? venho fazendo durante a vida. Bom, então eu queria começar te perguntando o seguinte: para quem não sabe, o Renato é do interior de São Paulo, né? Você é de Monte Alto. Então, primeira coisa, assim, primeira curiosidade, né? Quando criança, você pensava já em fazer medicina? Ou você tinha outra ideia, assim? O que que você pensava em fazer? O que que você queria ser quando crescesse? Eu queria ser médico. Ai, jura? Desde criança, eu já sabia, ou eu já tinha uma clareza de que eu queria trabalhar com as pessoas, que eu queria ajudar as pessoas. E eu já sabia desde criança que eu queria ser médico. E isso era uma coisa muito estranha, porque eu venho de uma família onde não existe essa cultura muito forte ligada ao estudo. Minha família, originariamente, é muito ligada ao campo, à terra. Eu nasci na fazenda, cresci, até os 15 anos eu vivi dentro de uma fazenda. E então não era natural na minha família as pessoas terem uma questão ou um valor intelectual. Para eles eram outros valores e que permanecem até hoje, que é muito ligado à terra, muito ligado à natureza. E foi uma bênção nascer dentro de uma família assim, onde os valores eles estavam muito associados à natureza, às coisas básicas da vida. Mas eu, desde essa época, ao mesmo tempo que eu gostava de tudo aquilo, mas eu tinha um chamado. Eu, desde criança, sabia que eu queria ser médico. E meu pai era quase um semi-analfabeto, mas ele se tornou um grande empresário. Na época já era um grande empresário, por ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, desde que você me convidou, eu fiquei lembrando, né, de algumas coisas que me fascinavam. E uma das coisas que me fascinava é que meu pai era de uma família muito grande e ele fazia um pouco esse papel de médico dentro da família. Que Ou seja, legal! naquela época, ele tinha um estojo de metal, como era antigamente, Ah, que tinha a seringa para aplicar ah, injeção ah, de vidro, com agulha de sim. metal. Então, ele era a pessoa que
quando precisava se aplicar injeção na família toda, era ele que fazia isso. Ah, ah. Então eu lembro dessa cena dele esterilizando essa caixinha de metal com a, com a seringa de vidro, com a agulha, que era uma única agulha, também de metal, então você punha na água, fervia aquilo. Então eu fiquei lembrando dessa imagem e eu lembro que eu ficava fascinado de ver aquilo. Não que eu gostava de tomar injeção, mas eu lembro que essa era uma imagem que me encantava. Mas não era só isso, eu já tinha muito forte uma ligação com os animais, eu tinha várias criações de animais que eu cuidava, que era meu, assim, meus pais me davam Uhum. como aprendizado, então eu já tinha essa forte ligação com os animais e também essa coisa de querer cuidar dos animais e era a minha diversão, assim como a música e assim como a leitura. Então, desde muito Música. cedo, uma vida na fazenda, eu me interessava mais por essas coisas. Tipo, eu estudava muito, eu lia muito, estudava nas enciclopédias naquela época, Sim. Rosa Barça, Mirador, e Sim! eu me interessava, eu já ficava vendo a coisa do corpo humano naquelas folhas transparentes, aquela coleção de arte que vinha, eu estudava a história da arte inteira. Eu gostava de música, então eu estudava piano, eu estudava violão, e gostava dessa coisa de cuidar. E eu sabia que eu queria cuidar e sabia que eu ia fazer medicina, mas na minha fantasia, até mesmo eu entrar na faculdade, eu achava que eu ia fazer medicina para ser um cirurgião, talvez um cirurgião plástico, alguma coisa assim. Mas eu sabia que era medicina, isso era claro e nunca teve outra possibilidade. Mas se você gostava tanto de animais, você nunca considerou veterinário? Não, não, nunca considerei. Eu gostava dos animais, mas era para mim uma diversão. Eu queria cuidar das pessoas. Tá. Eu me sentia conectado às pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de ouvir as pessoas. Eu gostava mais de ficar no meio dos adultos do que das crianças. Me interessava os problemas, as questões. Eu me interessava mais por isso. Foi uma vida, uma infância absolutamente diferente, porque eu morava no campo, tinha o meu irmão que já gostava de terra e eu não gostava de ir lá pisar na terra. Ele já gostava de outras coisas muito ligadas à natureza, como ele sempre continuou, mas eu não gostava. Então eu preferia ir tocar piano, eu preferia ir ficar lendo, ficar lá estudando. E eu sempre fui fascinado pela leitura, pelo conhecimento, pela cultura, pela arte, pela música e principalmente pelo ser humano, como o ser humano funcionava e eu era simplesmente fascinado por isso. Mas a minha cidade era uma cidade, na época, devia ter uns 25 mil habitantes e, portanto, era muito limitado os estudos, tinha até o colegial. E então, acho que meus pais perceberam isso. Eles perceberam que eu gostava disso. E minha mãe era uma pessoa também que só estudou. Meu pai e minha mãe só estudaram até o quarto ano primário. Mas meu pai era um as, um gênio com os números. E a minha mãe gostava de leitura. Então, embora eles fossem pessoas muito simples, eles eram ao mesmo tempo extremamente sofisticados no, na forma de viver, sabe? O bom gosto, a coisa de... A minha mãe sempre lendo, passava as tardes lendo. O meu pai sempre envolvido com os negócios, com os números, páginas de números e contas. Um empresário, né? Tudo naturalmente, tudo pessoas que se fizeram assim muito naturalmente. E eu me lembro um dia que eu estava com 14 para 15 anos, eu estava em São Paulo, passando férias na casa de tios, e até que eu recebo uma ligação do meu pai perguntando se eu queria ir morar em Ribeirão Preto, Hum. estudar em Ribeirão Preto. E eu disse que sim, fiquei super feliz, nem pensei, na hora eu aceitei. Ribeirão Preto era a cidade onde já tinha cursos, formações mais adequadas, porque eles sabiam que para eu entrar numa faculdade de medicina, o tipo de escola que eu estudei, que era a única que tinha, que era a escola pública em Monte Alto, Ah, eles tá. têm escola pública.
né? Eu ia para a escola lá, saía da fazenda, eles me levavam para a escola de manhã. Eu entrei na escola com 6 anos de idade, não fiz aquelas coisas que hoje tem, né? Que Tem de pré, pré, jardim, pré-1, assim, pré-2. e já existia isso lá na época, mas meus pais nem sabiam aço disso, ou não eram adeptos. Eu entrei direto no primeiro ano, como funcionava. Só que eu entrei antes da hora, porque eu entrei com 6 anos, e normalmente se entrava com 7. Mas eu não tive problema nenhum, acompanhava, sempre me dei muito bem com os estudos. E, enfim, com 14 para 15 anos, eles me ligaram, eu estava aqui em São Paulo, para casa, passando férias, e eles me falaram, e aí, você quer estudar mesmo? Então, a gente está pensando em que você vá morar em Ribeirão Preto, que era uma cidade a 80 quilômetros de Monte Alto. Falei, claro que eu quero. Ele falou, então você tem que vir embora, porque as aulas começam. E eu fui embora no mesmo dia, e assim eu fui morar, e assim eu saí de casa, com 15 anos. Uhum. E fui estudar em Ribeirão Preto, terminar o colegial, segundo, terceiro colegial, fazer cursinho e assim que eu saí de casa, muito cedo. Com 15 anos fui morar sozinho e, e foi assim. E aí nunca mais voltei, claro. Então não foi difícil para você tomar essa decisão, porque o estudo já era um estímulo gigantesco para você, né? Não foi Sim, difícil. não, nem um pouco. Pelo contrário, é como se eu já sabia, eu me interessava. E eu sempre me entreguei muito àquilo que me interessava. Eu nunca me deixei. O meu pai, na verdade, não gostaria que eu fosse estudar fora. Eu me lembro que quando eu passei na faculdade, ele me levando, né? E eu fui fazer faculdade em Vassouras, porque foi a faculdade que eu entrei, a primeira que eu entrei, e eu não queria ficar perdendo tempo. Uhum. Entrei com 17 anos na faculdade. Nossa, E eu lembro que ele me levando de carro, né? Naquela época, para o Rio de Janeiro. a faculdade no Rio de Janeiro era muito longe, né? Da Uhum. fazenda até lá era mais de 800 quilômetros. Então ele foi fazer minha mudança, né? E eu já tinha entrado, e eu lembro que no meio do caminho ele me perguntou, mas você tem certeza mesmo que você quer fazer isso? Para que você quer fazer isso? Não seria mais fácil eu te dar uma fazenda, você vai cuidar de uma fazenda, e o tempo que você vai gastar para fazer uma faculdade, né, e começar a trabalhar 6, 7 anos, você já pode estar rico. Aí eu lembro que eu falei, Uhum. pai, a minha prioridade não é ser rico, a minha prioridade é ser médico, é cuidar das pessoas. E aí ele falou, tá bom, então vai. E ele me levou lá e ele nunca foi me visitar. Foram todos os anos, minha mãe ia me visitar, eu ia muito pouco porque era muito longe, e não tinha toda essa facilidade de avião, Monte Alto não tem Sim, sim. aeroporto. Então eu ia 2 vezes por ano para visitar meus pais. Minha mãe ia visitar, meu pai nunca foi só na minha formatura. Mas sempre, sempre me apoiou e embora frontalmente eu percebia que eu frustrava ele, que não era aquilo que ele esperava de mim. Ele esperava que eu fosse um fazendeiro como ele, eu entendo, como a maioria dos pais, eles sonham que os filhos sigam seus caminhos. Mas eu estava muito certo disso e eu nunca abri mão daquilo que eu queria, daquilo que eu acreditava, daquilo que tinha sentido para mim, né? E foi assim Bom, que as coisas aconteceram. e aí, como é que. Eu já ouvi você contar essa história, mas óbvio, muita gente não conhece essa parte da tua vida. Você se formou, se especializou em infectologia, né? E como é que. O que você via da medicina, assim, ao longo dos anos em que você foi se formando? Então, antes de mais nada, eu estava fascinado por fazer. Eu tinha muito interesse, então eu não faltava nenhuma aula. Eu chegava antes, eu me interessava, eu não saía da aula sem entender a matéria, porque eu me interessava, eu achava fascinante. Então, o início da faculdade foi simplesmente maravilhoso. Nos 2 últimos anos, eu comecei a vivenciar uma frustração, porque quando começou a entrar mais nas matérias específicas,
Eu achava tudo muito interessante, mas eu queria saber a origem das doenças. E então eu era aquele aluno chato que perguntava para o professor e punha ele em situações difíceis, porque eles não sabiam me dar a resposta da origem das doenças. Então, Uhum. falava, o tratamento é isso, mas eu falava, mas por que que tal pessoa fica doente na família e a outra não fica? Por que que um pega o resfriado, a pneumonia e a outra não fica? Por que que um fica diabético e o outro não fica? Então, quando eu fui entrando nas matérias mais específicas, né, tipo endocrinologia, cardiologia, enfim, psiquiatria, todas as matérias, eu era aquela pessoa chata que eu queria entender a origem e eles não tinham resposta. Então aí eu comecei a me frustrar muito por não obter essas respostas, que era aquilo que me interessava. E aí, no final da faculdade, eu inclusive fui me preparando durante a faculdade, eu que já queria estudar na França, então durante a faculdade eu fazia francês, inglês, já falava francês, inglês, e já era monitor, dava aula, mas também gostava muito de teatro, então eu também fazia teatro. Enfim, eu fazia muitas coisas. A faculdade era integral, começava às 8 da manhã e até às 7 da noite, até o sábado, mas eu me organizava, fazia muitas coisas e eu sei que no final da faculdade, aqui 2 anos antes, como eu já sabia que não tinha resposta, eu já comecei a estudar pessoalmente e interessar pela parte psicológica. Eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a estudar Freud, comecei a estudar Lacan, comecei a estudar toda essa parte psicológica, mas por mim mesmo. Uhum. Junto com isso, eu conheci uma pessoa, o Sérgio Savian, que me apresentou todo um universo das terapias corporais. Então, várias linhas de terapias corporais, a meditação, o Osho. Então, assim, mas ao mesmo tempo, dentro de mim, estava tudo programado porque eu ia morar na França, em Grenoble, já tinha até o lugar certo, Ah, já falava francês fluente, porque eu ia fazer especialização na França. é. E o último ano da faculdade, que era só em hospital, na minha faculdade você tinha essa possibilidade de escolher qual hospital você gostaria de fazer o último ano, que a gente chamava de Tá. interno, que é só dentro de hospital, e voltava para a faculdade para fazer as provas. E eu escolhi porque tem todo um processo de classificação, enfim. Eu tive a possibilidade de escolher o hospital que eu queria e com isso eu vim fazer o último ano aqui em São Paulo. E Ah, porque não gostava de São Paulo, mas eu também ao mesmo tempo sabia que aqui era onde eu podia encontrar muitas coisas importantes. E foi assim, eu vim para São Paulo no último ano da faculdade, mesmo fazendo a faculdade lá, eu vim fazer o internato aqui, que aí eu vivia só dentro de hospitais, e a frustração foi só aumentando, só aumentando. Mas, ao mesmo tempo, aqui, quando eu fiquei só dentro do hospital, então, por exemplo, eu fazia cardiologia, eu ia para a UTI de cardiologia, para mim era muito fácil ver essas coisas de medicação, essa coisa bem médica, né, tá. técnica. Então eu me interessava mais dentro de uma UTI de cardiologia, que só tinham pessoas com problemas cardíacos, eu me interessava mais em conversar com as pessoas, entender o que tinha em comum em todas aquelas pessoas que tinham problemas cardíacos. E Entendi. aí eu comecei a ter percepções incríveis de que todos estavam mal, de que todos tinham determinadas dificuldades de expressar emoções ou viver sentimentos. E aí eu comecei por mim mesmo, já que eu não tinha resposta, a me abrir e buscar respostas, né? Então, no final da faculdade, eu estava numa profunda crise e eu não sabia. Ou eu ia largar a medicina porque eu não tinha vontade de fazer aquela medicina de ficar passando remédio, olhar para a pessoa, ouvir os sintomas e passar remédio, ou eu ia ter que fazer algo novo. Eu ia ter que Uhum. buscar e construir um novo olhar para tudo isso, que já era o novo olhar que eu tinha.
Então foi aí que eu decidi, e aí eu já estudava psicologia, eu já unia as duas coisas, eu já Uhum. estudava muita terapia corporal, porque nesse ano em São Paulo, fazendo internato, eu fiz um monte de cursos ligados a terapias corporais. Então, eu chegando em São Paulo, eu fui convidado para ser sócio de uma escola que foi um presente na minha vida, uma escola de formação de terapeutas corporais. E eu fui convidado para ser sócio dessa escola e dar aula nessa escola da parte de anatomia, porque a gente tinha muitos professores e trazíamos muitas terapeutas do mundo inteiro para vir dar cursos nessa escola, formações tudo ligado a terapias. Tipo, a gente foi a primeira pessoa a trazer o primeiro terapeuta reikiano para o Brasil, da primeira formação de reiki. Nossa Senhora! A gente foi a primeira pessoa a trazer renascimento para o Brasil, que é a terapia primal, Sim, assim como trouxemos um monte de formações ligadas a processos de renascimento, de respiração, de massagem ayurvédica. Então foi uma escola muito importante na época. E eu nem estava formado, mas eu já estava nesse último ano, e esse amigo me convidou para ser sócio. Então eu dava, era um curso muito completo. Então a gente dava especialistas do mundo inteiro em chakras, em centros de energia, em shiatsu, massagens, várias técnicas. E para isso tudo, a gente dava aula de anatomia também. sim. Então, eu comecei dando aula de anatomia e me tornei sócio dessa escola. Antes mesmo de eu me formar. Isso tudo Mas antes de eu me formar. você teve uma época, então imagino que tenha sido depois ou logo depois disso, que você foi para a Índia, né? Você foi lá fazer cursos. Exatamente. Nessa dinâmica, dentro dessa escola, onde eu dava aula e ao mesmo tempo fazia finalizava a faculdade, e ao mesmo tempo aprendia todas essas técnicas, porque como a gente trazia esses terapeutas do mundo inteiro, eu fazia uma formação paralela, aprendendo todas essas técnicas, passando por todos esses processos. E foi nessa época, inclusive, que eu conheci a Mimansa, porque Ah, nessa época a gente convidou a Mimansa para vir. Ela morava na Índia, a gente ficou sabendo da Mimansa e do trabalho importante que ela tinha no mundo. Então a gente convidou ela para vir dar formação alguns trabalhos no Brasil. E aí nessa época fiquei encantado com a Mimansa, eu me apaixonei por ela por mim, a gente tem fotos, isso foi em 1988, ou seja, mais de 30 anos atrás. Nem tinha me formado. E só que depois de um ano dentro dessa sociedade, éramos em três, o meu sócio, uma das sócias não quis mais continuar e o meu sócio também não quis mais continuar. E, portanto, eu tive que assumir tudo isso sozinho. Então, eu terminei a faculdade, um ano depois eu tinha assumido uma escola que a gente tinha mais de 200 alunos, mais de 20 professores, e eu tinha 22 anos, eu era mais novo que o filho. era Foi um uma aventura, franguinho ainda, recém saído da faculdade. foi uma aventura inacreditável, mas assim eu fiquei. Por uns 5 anos a escola cresceu muito, teve filiais, chamava Escola da Evolução. Foi a épocas mais difíceis da minha vida, porque eu tinha acabado de me formar, um mundo novo se abria de terapias corporais, de psicologia, eu estava unindo tudo isso com a medicina. Eu já tinha muitos clientes dentro desse tratamento mais holístico, onde eu integrava tudo isso. E tinha essa escola, então eu trabalhava todos os dias, porque esses cursos, os terapeutas de fora eram todos os fins de semana, então durante a semana, durante o dia eu estava no hospital, à noite eu dava aula na escola, de fim de semana essas pessoas. E quando meu Meu sócio Deus. saiu, aí eu vi que eu tinha esquecido da história da França, de morar na França.
porque eu já tinha achado outro caminho e não tinha mais sentido tudo aquilo. E assim eu fui ficando em São Paulo e fui me envolvendo e só crescia o trabalho. E, e assim foi. E passei alguns anos, até que chegou uma hora que eu disse, agora basta. Eu não, eu, com 25 anos, 27 anos, depois de alguns anos, sozinho fazendo tudo isso, eu trabalhava mais de 20 horas por dia, eu quase não dormia, e não porque a situação impunha e porque eu me interessava, eu era apaixonado, sempre fui por aquilo que eu faço. Então aí eu resolvi fechar tudo, fechar a instituição, escola, todas as escolas, porque eram 2 escolas, e aí eu fui morar na Índia, porque aí eu já tinha Ah, falado Osho, eu já tinha tomado sânias, os nomes Chaan. Na época a gente se comunicava por carta, ele dava os sânias e era mesmo o Osho que dava. Então eu me comunicava com o Osho por carta, ele que me deu esse nome, Chaan. Quem me apresentou isso foi o Sérgio Yabimansa, que morava lá no ashram do Osho. E aí eu precisava tirar um tempo para mim, um ano sabático, mas que não era para não fazer nada, mas para mergulhar uhum. mais profundamente nisso tudo que eu queria, que eu acreditava e que tinha e era importante. E foi aí que eu fui morar na Índia. Foi aí que eu fui lá estudar e eu passei mais de ano lá meditando no ashram do Osho. E lá era uma multiuniversidade, onde tinha muitas formações em muitas áreas, desde áreas ligadas à medicina, área ligada à terapia, áreas ligadas ao lado mais espiritual, áreas ligadas a terapias primais. Então eu passei mais de ano lá fazendo muitos treinamentos o tempo inteiro, não tinha sábado e domingo, e meditando diariamente. Foi um meu ano sabático e depois de lá eu viajei um pouco mais pelo mundo, mais um tempo, para muitos países. Você foi fazer curso nos Estados Unidos também, né? Aí eu voltei para o Brasil e aí aí não quis mais ter a escola, mas aí eu comecei a fazer trabalhos, aplicar técnicas de autoconhecimento, de meditação. Então comecei a dar aula de novo, mas aí eu não queria mais a instituição, estrutura, escola. Então eu comecei a fazer isso avulso e aplicando para os meus clientes, porque muitas técnicas não dava para fazer em consultório. Então, Uhum. quando eu voltei, eu criei esse espaço para trabalhar as pessoas com essas técnicas que eram totalmente novas, não existiam no Brasil, mas precisava de grupos. Então, eu comecei a oferecer grupos imediatamente, novamente, trabalhar e dar aula. E aí começou formações e assim foi. Aí depois disso eu fui morar de novo, morar fora do Brasil novamente, aí por menos tempo, mas para fazer uma formação específica. Fui morar em Sedona, nos Estados Unidos, que tinha uma terapeuta lá que eu queria de qualquer forma fazer formações com ela, um mergulho profundo na mente, de como a mente funciona, as partes, os conflitos, como lidar, como sair disso. É uma parte também de ligado à compreensão das dinâmicas de comunicação e também um lado muito forte energético. Então aí fui morar de novo nos Estados Unidos por alguns meses, aí já não tanto tempo, mas de novo para estudar e fazer especializações lá nisso. E, enfim, e as coisas foram caminhando, os anos passando, eu sempre trabalhando muito, muito dedicado, muito entregue, e tudo isso ampliando, sempre com esse olhar holístico. E nessa época eu já me intitulava médico holístico, que foi algo novo, porque não existia no Brasil. Isso foi mais de 30 anos atrás, né? E até que um dia a Mimansa chegou, isso foi no final de 1996,
para no começo de 97, e eu já trazia a Mimança anualmente para o Brasil, organizava os eventos dela através dessa escola, né? Eu organizava ela no Brasil todo e aproveitava para me trabalhar, né, o tempo todo. E aí um dia ela falou, no final de 96, você precisa conhecer esse trabalho. E aí foi quando ela me apresentou especificamente, embora eu já conhecesse ela há quase 8 anos, mas ela me apresentou especificamente a constelação. Eu aí organizei o primeiro grupo de constelação. E foi um grupo pequeno em São Paulo, e também ela foi fazer um grupo desse lá em Monte Alto, lá na minha cidade. Uhum. E então o Monte Alto teve um dos Foi primeiros trabalhos pioneiro. de constelação, foi pioneiro no Brasil. Porque como eu era de lá, conhecia muitas pessoas, então eu organizei um evento para ela aqui em São Paulo e outro lá. Foi assim que começou o trabalho de constelação. Final de 96, comecinho de 97. Um grupo, acho que foi um ano antes do outro. E, bom, aí o dia que eu vi constelação, eu falei, pronto, eu encontrei tudo aquilo que unia aquilo que eu vinha buscando, tudo separadamente, que foi Sim, maravilhoso. Então eu parti pelo mundo para tentar entender o ser humano nas suas mais variadas dimensões. Como não existia uma formação específica no mundo, eu parti em busca disso. Eu tinha que fazer por mim mesmo. Era o que eu acreditava, era o que eu queria. Só que quando eu conheci a constelação uniu tudo, porque ela trouxe várias dimensões. Então eu sabia da primeira constelação que eu vi e que eu vivenciei como representante, eu sabia que eu tinha encontrado aquilo que eu buscava. E aí, bom, é lógico que eu me envolvi nisso profundamente, fiz todo o meu treinamento com a Mimância, e é claro que aí, em 1999, a Mimância me apresentou o Bert pessoalmente, porque ele veio para o Brasil. E ele veio dar o primeiro evento de constelação no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, organizado pela Esther Frankel. Mas antes, ele passou por São Paulo, para lançar o livro dele, A Simetria Oculta do Amor. Nessa época, acho que era um livro nossa, que ele tinha. E eu fui levar ele junto, eu e a Mimança fomos levar ele para o lançamento do livro dele, que foi uma palestra na PUC em São Paulo. Então aí eu já conheci o Bert pessoalmente, já nos aproximamos, e aí já fui junto com ele para o Rio de Janeiro para esse primeiro evento, que foi em 1999. E aí eu fui ver ele trabalhar, né? E aí a gente já teve uma super empatia, ele me chamava toda hora para ser representante, e aí a gente já começou a estabelecer essa comunicação, ele começou a me conhecer, e, enfim, aí eu nunca mais me afastei do Bert, o tempo todo, ou ele estava no Brasil, ou eu ia atrás dele na Alemanha, ou ia atrás dele no México, na Colômbia, na Argentina, aonde ele estivesse e que eu conseguia, dentro da minha agenda, estar com ele, eu segui esse tempo todo. E já faz mais isso que eu conheci ele pessoalmente foi em 99, ou seja, que eu conheci ele pessoalmente já faz 21 anos, mas eu já conheci a constelação desde 96. Então, em 99 eu já estava começando a trabalhar quando eu conheci ele, já tinha finalizado meu treinamento. E assim foi. E os assim. seus pais, ou talvez mais o seu pai, não cobrava você por você não estar exercendo a medicina como um médico? Eu exercia, Ele não né? Eu só questionava? não trabalhava em hospital, mas eu tinha um consultório. E meus pais, como eles não são desse universo, e, e eles também continuavam morando em outra cidade, eles não vinham muito. Eles sabiam que eu era médico e que eu era E estava independente, tudo certo. estava tudo certo. E eles nem se interessavam muito pela medicina e muito menos pelo que eu fazia. Então, eu falava um pouco do que eu fazia, eles não entendiam nada e ficava por isso mesmo. E eles falavam, mas você gosta? Pai, eu estou super feliz. Então tá tudo certo. Faz o que você tem que fazer e estava tudo certo. Eles não. Tava tudo Que certo. bom, né? Sim. Você passou, bom, pelo visto, por tudo que você contou até agora,
para quem ouve, eu já conhecia muitas partes do que você contou, mas talvez para quem não te conheça, é, você dá a impressão de que foi tão fácil, como se fosse muito fácil você partir para essas coisas tão diferentes, claro que motivado por um interesse, mas, eu fui para a Índia, eu fechei as escolas. É, você não sentiu medo? Muito medo, muito peso, muita pressão. As pessoas não têm noção tudo que eu passei para conseguir fazer tudo isso numa época onde não existia as coisas aqui no Brasil. As pessoas não têm noção o que eu passei com 22 anos, tendo que assumir uma escola com mais de 200 alunos e sem a experiência de administrar e me formando em medicina e fazendo outras formações e atendendo e dando aula. As pessoas não têm noção do que eu passei. As pessoas não têm noção como foi difícil tomar essas decisões. O medo que eu enfrentei. As pessoas não têm noção do difícil que foi abandonar essas escolas que eram muito... que eu já estava totalmente encaixado, trabalhando, já era reconhecido, porque o trabalho dava muito resultado. Então, um cliente mandava outro. Então, as pessoas não sabem como foi difícil, sozinho, tomar essas decisões. Quando eu falei para os meus pais que eu ia fechar as escolas, que eram um sucesso, e que eu ia morar na Índia, eles não acreditavam no que eu estava falando. Eles não puderam se opor, porque eu já era maior de idade, fazia isso com o meu dinheiro, não dependia mais deles, mas eles ficaram chocados, acharam um absurdo. Imagina, eu largar tudo aqui, tantos anos, e eles não entendiam o que eu ia fazer na Índia, eu estava largando a medicina. Então, eles, meus pais, foram pais maravilhosos, porque embora eles não entendessem, ou muitas vezes não concordassem, eu tive essa bênção de eles sempre me apoiarem. Então, assim, eles falavam, ok, vai fazer o quê? Você é dono da sua vida, você faz o que você quer. Né? Eu acho um absurdo, não entendo isso. Para que você fez medicina, então? Eles não conseguiam entender que eu tinha um outro olhar. E assim foi, mas não foi nada disso fácil. Porque são momentos em que você tem que tomar decisão. São momentos em que você tem que assumir algo que você acredita, aquilo que tem sentido para você. Mesmo quando o ambiente totalmente em volta é contra isso, é adverso a isso. E com os riscos, né? Porque como eu era independente financeiramente, os riscos financeiros. Eu era alguém que estava começando a vida. Morava, alugava um apartamento aqui em São Paulo, tinha escolas, mas eu tinha que me virar com tudo. Eu tinha que dar conta das minhas formações lá fora, dos meus custos. Então tinha muito risco. Risco de não dar certo, risco de eu não gostar, risco da hora que eu voltar eu não ter clientes e não ter dinheiro e precisar depender dos meus pais ou sei lá o quê. Então, assim, eram decisões extremamente difíceis de serem tomadas. Mas eu teve algo que eu olho para trás e eu vejo que foi aquilo que sempre me guiou, sempre me guiou. Isso foi o que me moveu em tudo na vida. Eu queria me conhecer. Eu queria conhecer o ser humano e eu queria sempre melhorar como pessoa. Eu queria sempre melhorar. Eu sempre percebia que eu podia melhorar. Eu percebia conflitos em mim e eu queria entender a origem desses conflitos. Eu percebia dificuldades e limitações em mim e eu queria superar isso. Então eu sempre fui um buscador, uma pessoa que sempre buscou primeiro passar pelos processos, ir me curando, ir entendendo. Eu não tinha as respostas, eu buscava pelas respostas. E primeiro eu buscava dentro de mim. Então, por isso que eu sempre fui um buscador, sempre inquieto, sempre muito fiel àquilo que tinha sentido para mim. E o que tinha sentido para mim era sempre o autoconhecimento.
Isso acima de tudo. E qualquer coisa que tentava me desviar disso, eu não aceitava. Eu não aceitava ficar amarrado em algo que me impedia de crescer. E é lógico que para fazer isso, é lógico que eu tinha que correr todos os riscos, enfrentar os medos internos, enfrentar os medos externos, enfrentar a desaprovação externa, processos, né? Muitas vezes tive processos dentro da área médica, porque eles, naquela época, eu falava de meditação, a medicina não aceitava isso, os Nossa, médicos não aceitavam. E olhavam mesmo você talvez até como um constelação lá charlatão, atrás, né? e mesmo constelação lá atrás, eu tive processos, eu tive que me explicar com o CRM por causa disso, mas eu nunca nem tive advogado. Eu ia lá, me explicava, mostrava os resultados e ficava tudo certo. Então, assim, parece tudo fácil? Não, não foi fácil. Mas, por um lado, foi, porque eu sempre tive internamente um compromisso e uma fidelidade comigo mesmo, que era de ser fiel àquilo que eu acreditava e não aceitava que alguém me prendesse, que alguém me desviasse disso, né? E isso foi o que sempre me guiou. E é lógico que ter a Mimança, encontrado a Mimança e ela me apresentar o Bert e muitas outras coisas foi fundamental, porque também eu tinha eu sempre senti que a vida me apresentava. Cada decisão difícil que eu tinha que tomar, a vida me trazia alguém que me dava um caminho e uma direção. Então, assim, eu sempre me senti uma pessoa muito, muito abençoada, porque todo o medo que eu tinha que enfrentar e lidar, uma pessoa simples lá do interior, né, que foi enfrentar e fazer uma medicina totalmente diferente daquilo que existia no Brasil. A cada medo, a cada coragem, a cada decisão que eu tomava, a vida me presenteava e me trazia as pessoas certas, aquelas que eu precisava, aquelas que traziam presentes para mim. Então, eu me sinto uma pessoa muito abençoada por tudo isso, né? Mas eu sei que eu precisava correr o risco para ganhar o presente. Eu me Sim. jogava no abismo, tomava uma decisão, abria mão de escola, abria mão da medicina tradicional, abria mão de Monte Alto, abria mão da França, que eu tinha me organizado para ir. Eu abria mão de algo por algo que tinha sentido, corria o risco e logo em seguida vinham os presentes. E sempre foi assim. E eu vejo que a vida sempre me presenteou muito. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Mas não foi fácil, porque a gente sabe como é difícil tomar uma decisão e abrir mão de algo. Abrir mão de relações, abrir mão de amizades, abrir mão de casamentos, abrir mão de expectativas, de frustrar os pais, de frustrar as pessoas, de às vezes confrontar um universo da sociedade, da medicina, do universo médico. Então, não foram decisões fáceis. É que quando você toma a decisão, vai em frente, as coisas acontecem, você esquece, né? Então eu não tenho, quando eu falo disso, me emociona, porque agora eu lembro como foi difícil. Mas internamente eu não tenho essa lembrança. Uhum. Internamente eu me baseio nisso, porque quando você faz algo e aquilo lhe traz tantos benefícios, você esquece como foi difícil. Como a dor do parto, né? As mães esquecem da dor do parto. E só fica o prazer e a alegria de ser mãe, né? Então, como a cada decisão difícil que eu passei, às vezes anos sofrendo para tomar aquelas decisões e enfrentar. Depois que eu tomava a decisão e tinha os benefícios, eu esquecia disso. Então é engraçado estar falando disso, porque me emociona. E eu lembro como foi difícil. Foi muito difícil. Mas também isso só servia para me trazer mais força. Isso também só servia para saber que ao enfrentar isso, eu ganhava força. E, portanto, o que eu fico disso tudo é a força, é a coragem, né?
E então parece que foi tudo fácil, mas não foi fácil. Mas o que fica é isso, é essa coragem de não parar nunca, de estar aberto ao conhecimento e de querer me conhecer, e saber que internamente eu tenho muitas coisas ainda para aprender, para desbravar, para curar em mim, né? Esse é meu maior compromisso. E cuidar das pessoas é uma consequência disso. Eu apenas compartilho esse conhecimento que eu fui adquirindo com cursos, formações, mas principalmente por aquilo que eu passo e por tudo que eu tenho que vivenciar. Mas eu olho para Você, mim, foi fácil. você falou uma coisa que acho que é importante falar para as pessoas. Bom, infelizmente, a gente só tem 10 minutos, mas vamos firme. Você falou que às vezes você demorou muito tempo para tomar uma decisão. As pessoas se cobram muito achando que elas têm que tomar uma decisão no máximo em 15 dias ou em uma semana. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Algumas decisões, precisaram de anos para eu poder tomar. Algumas decisões, eu percebia o conflito em mim, mas ao mesmo tempo eu não tinha a resposta, né? Como, por exemplo, quando eu fui morar na Índia, como, por exemplo, eu me abri para ser sócio dessa escola, como, por exemplo, assumir a escola, todos os momentos decisivos que foram de guinadas, né? Isso não foi de uma hora para outra. Eu percebia o conflito em mim, assim como é hoje, mas eu não tinha clareza da resposta. Mas eu sempre confiei muito que na hora certa eu teria clareza. E às vezes, para tomar uma decisão, eu demorei meses vendo esse conflito dentro de mim, e até que num determinado momento eu tinha clareza, e aí pronto, a decisão vinha desse universo que não era racional. Então eu sempre, desde o início, acho que por conhecer o Osho, por fazer muita meditação, eu sabia que as respostas estavam dentro de mim. E eu sempre fui muito fiel a isso, eu respeitava isso. Então, teve decisões e teve mudanças na minha vida que, às vezes, eu fiquei anos lidando com aquele conflito. Até que a resposta chega. E quando ela chega, ela não chega através da mente. Ela vem através da nossa alma. E esse tempo é um tempo de maturação. É o tempo onde a gente precisa se despedir de crenças, onde é o tempo onde a gente tem que rever valores, é o tempo onde a gente precisa se despedir de relações, né? É o tempo onde você precisa se afastar e viver o luto de determinadas dinâmicas, né? Eu tive que abrir mão de muitas amizades e amigos porque eu só trabalhava e eu não tinha tempo de sair com os amigos, então eu tive que viver esse luto porque eu estava vendo eu me distanciar dos amigos, eu tive tempo que eu precisei viver o luto de me distanciar da minha família, de perder essa expectativa de agradá-los, teve tempo que eu precisei enfrentar a medicina e frustrar todos os meus amigos médicos que não eram de acordo e me criticavam, os amigos médicos, de eu estar indo por uma área que era um absurdo há 30 anos atrás. Então, o tempo que a gente precisa para tomar uma decisão é um tempo necessário, sábio, porque é uma decisão madura e que não é irresponsável, leviana, ela vem através da nossa alma. Mas até que isso possa acontecer, eu preciso viver outros processos, eu preciso fazer despedidas, lutos, para me abrir para algo maior. Então, nesse processo, as decisões elas não vêm assim de uma hora para outra. Por isso precisa de tempo, para que isso seja algo legítimo, responsável e alinhado à sua alma. Então, desde muito cedo eu já percebia isso. E eu sempre fui muito fiel a isso. Então, eu vivi muitas crises e continuo vivendo elas. E eu sei que elas me levam a algo bom e algo maior. E eu fico em paz com isso. Tá tudo certo. Eu sei que isso é movimento, isso é o novo.
né? Ele sempre precede por crises. Então é como se o tempo todo você está dando um passo e depois de dar um passo, relaxa um pouquinho e logo em seguida você já percebe novos movimentos acontecendo. Então é assim, eu vivenciei essa sensação de morte e de lutos muitas vezes na minha vida, em todos os sentidos, por já ter perdido o pai, a mãe, por ter perdido uma sobrinha que para mim era uma filha, por me despedir da medicina tradicional, por me despedir de muitas coisas. Então isso sempre exigiu muito de mim e exige muito de todos nós. Não temos como crescer, não temos como ir adiante sem estar abrindo mão de algo que já não é mais bom, que já limita, e nos expor para algo novo que dá insegurança e que é um desafio. Então, isso é um constante processo de me despedir de algo e de me expor ao novo. Só que tudo isso é precedido por um movimento de mortes, de Uhum. despedidas, de lutos e de coragem do novo e dos desafios. É um constante processo. E tudo isso é precedido e vivenciado dentro de nós através de crise. Então eu posso dizer que eu fui uma pessoa que vivo a minha vida inteira em crise, mas com essa consciência de que isso é bom, é natural, e é isso que me move, que me faz ir adiante. É interessante você falar isso agora no final, porque muita gente acha que o ideal é estar sempre em equilíbrio. E equilíbrio é ficar parado, né? É, aí é que tá. Quando você abre mão desse equilíbrio estático, morto, que é aquilo que as pessoas buscam, que é segurança, que Sim. é O aprisionamento, conforto, né? conforto. Quando você abre mão disso, com a consciência de que a crise faz parte, você entra num outro nível de equilíbrio. É um equilíbrio muito maior. Não é esse equilíbrio que aparentemente é equilíbrio e estabilidade. Isso é algo morto. Existe um processo de morte nisso. Então, quando você aprende isso, você começa a entender que a vida é assim. Então, o equilíbrio ele surge dentro de uma outra dimensão, de uma outra profundidade. Você não é mais iludido com o paraíso ou com esse equilíbrio estático e morto que não existe. Então, você precisa perder essa inocência para conseguir entrar dentro de um outro nível de equilíbrio e se abrir para outras formas de conhecimento, de percepções e correr o risco com coragem, com humildade ao mesmo tempo, coisas que o Bert sempre ensinou com muita clareza. Portanto, o equilíbrio ele está dentro de outra dimensão. A cura ela é algo muito mais ampla do que você não estar com uma doença só. A cura é uma cura que envolve alma, vidas passadas, a relação com as pessoas, com você mesmo, com as relações afetivas, com o mundo. Então, estar curado ou ir em busca dessa cura é estar em paz com tudo isso. Essa é a cura maior, né? Portanto, para isso não tem nada parado. Isso é tudo Uhum. constante. Bom, gente, temos um minuto. Renato, eu não tenho nem como te agradecer. Foi maravilhosa, maravilhosa. Tem um monte de gente aqui te agradecendo. Foi incrível, foi incrível. Bom, gente, vai ficar gravado no IGTV, tá? E depois eu vou passar a gravação desse vídeo também para assistente do Renato. Vai lá para o canal dele no YouTube. Renato, super, super, super obrigada. Em nome de todo mundo que está aqui assistindo, deu 150 pessoas, acho que até mais. E assim, vamos torcer para a gente se ver logo. Muito obrigado, Cris, porque esse convite, de alguma forma, faz eu fazer um pouco de uma retrospectiva muito breve de um caminho. E nesse caminho, fazendo essa retrospectiva, me emociona, né? Porque a A gente não história é para de linda. fazer. E, e, de alguma forma, isso é bom, porque também nos dá uma dimensão do quanto a gente caminha e também do quanto ainda temos para caminhar, que tudo isso só faz parte de uma estrada. Então, obrigado por sugerir o tema
Obrigado por fazer o convite. E não imaginava me emocionar contando isso, mas foi lindo. Muito obrigado. E obrigado a todos que estão ali. Tchau, gente. Obrigada. Deixa eu encerrar.